Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Por favor, abra a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 38. O faraó está perguntando para a sua corte, para os seus servos, para os seus ministros. Ele pergunta: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Agora eu leio cada pessoa que está aqui na Paz e Vida da Vila Brasilândia, São Paulo, repete em seguida. Vamos lá. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Amém? Você crê nesta palavra? Você acredita que um dia Faraó falou isso sobre um homem que tinha o Espírito de Deus? Então, desocupe as suas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que a Vila Brasilândia já deu para o Senhor Jesus. Mas tem que ser a melhor, igreja. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Isso. Vai aplaudindo e vai dando glória. Vai aplaudindo e vai glorificando. Você que está ouvindo pela rádio, junte-se a nós agora. Dê glória a Deus também. Vamos levantar um grande louvor até o céu. Oh, Pai querido, abre o céu para receber este louvor. Não apenas o povo da Brasilândia te glorifica, mas o Brasil inteiro, o país inteiro te dá glórias agora. Então abre o céu para receber, e sobre cada vida que te glorifica, vai derramando a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, este povo veio aqui para ouvir a tua voz, para ouvir o Senhor falar. Então vem agora com teu Espírito e tome a boca do pregador, tome a boca do mensageiro, fale com cada pessoa aqui presente nesta igreja e com cada pessoa que está ouvindo pela rádio, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Senhor. Glória a Deus. Poder se assentar. Quem é que nunca ouviu falar naquela história do sonho que o faraó do Egito teve sobre 7 vacas gordas que saíam do rio Nilo e logo em seguida 7 vacas magras? Até as criancinhas conhecem essa história. O faraó teve este sonho e uma série de coisas vai acontecer a partir dali. E neste episódio das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, neste episódio, nós vamos ver que 3 espíritos estavam atuando. E o primeiro espírito que atuava ali era o espírito do homem, o menor de todos, o espírito da carne. Quando o faraó teve aquele sonho com as 7 vacas gordas e com as 7 vacas magras, nos diz a palavra que logo pela manhã, ao acordar, o seu espírito estava perturbado. Veja o versículo 8 aqui, ó. E aconteceu o que? Pela manhã, o seu espírito perturbou-se. O espírito de faraó, o espírito humano, o espírito da carne, o espírito da inteligência humana, este é um espírito limitado, limitadíssimo. O ser humano não consegue usar todo o seu potencial espiritual ou intelectual. Apenas uma parte do nosso cérebro é utilizada, uma pequena parte. E por causa disso, o espírito humano é extremamente limitado. Quando o faraó teve aqueles sonhos,
E não foi apenas com as 7 vacas magras e com as 7 vacas gordas. Em seguida, ele sonhou que brotava um pé de milho e saíam 7 espigas fortes e bonitas. E logo em seguida vinham também 7 espigas magras e feias, faltando grãos. E essas 7 espigas magras e feias consumiam as 7 espigas gordas. Aí ele ficou muito perturbado, porque não se tratava de uma coincidência. Mas na limitação do espírito humano, Faraó ficou extremamente perturbado. O ser humano é assim. Quando ele tenta decifrar os mistérios, utilizando a inteligência ou a própria sabedoria, o saber humano, o espírito humano, ele não vai encontrar respostas, vai imaginar um monte de coisa e não vai ficar satisfeito com nenhuma das suas conclusões. Então, o espírito humano estava agindo aqui em Faraó, que ficou extremamente perturbado. E o segundo espírito que estava atuando, ou que passou a atuar, depois que Faraó contou o sonho dele, o segundo espírito que passou a atuar foi o espírito das trevas. Porque Faraó, como não tinha encontrado resposta no seu próprio espírito, no espírito humano, ele quis uma resposta que viesse dos outros espíritos, das entidades. E ele mandou reunir diante dele os magos e os adivinhos. E contou o sonho das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, das 7 espigas boas e das 7 espigas ruins. E ele queria que o espírito das trevas, que atuava nos magos, nos feiticeiros e nos adivinhos do Egito, ele queria receber a interpretação do sonho. Ele queria saber a resposta, mas ele também não encontrou resposta nos outros espíritos que atuavam nos magos e feiticeiros. Ele ficou muito descontente. Aqui mesmo, nesse versículo que nós lemos, o versículo 8, diz na continuação que ele enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. No Egito inteiro, aquele imenso país, onde o ocultismo dominava, a magia negra imperava, onde as entidades trabalhavam livremente, ele mandou chamar todos os magos e adivinhos do Egito. Seria a mesma coisa que alguém no Brasil, tendo um sonho e não sabendo a interpretação, fosse na Bahia e mandasse convocar todos os pais de santo e mães de santo para dar uma resposta. Ele chamou todos os magos, adivinhos e feiticeiros do antigo Egito e vieram de todas as partes e se apresentaram diante de Faraó. Mas todos aqueles magos e feiticeiros tinham em comum o mesmo espírito atuando. O espírito do erro, o espírito da mentira, o espírito das trevas. E não conseguiram dar qualquer interpretação. Continuando o versículo 8, olha aqui, ó. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Você sabe por que o espírito humano e o espírito das trevas, que atua também no ser humano, você sabe por que esses dois espíritos não conseguem entender as coisas de Deus? Porque a palavra diz que as coisas de Deus só podem ser entendidas por quem tem o Espírito de Deus. Se você que é de Deus,
tiver uma questão para resolver, se você for procurar ajuda espiritual com um filósofo, apesar dele ter grande saber humano, ele não vai te dar resposta espiritual. Se você tiver uma questão espiritual te incomodando, perturbando o teu espírito humano, e você vai procurar outro ser humano para te dar uma resposta espiritual, você não vai receber. Ainda que seja uma pessoa muito estudada. Esta é a razão principal porque os médicos e os cientistas recusam todas as evidências espirituais e não acreditam em nada do espírito e ignoram este assunto. Porque para o médico, para o cientista, para o doutor, que estudou tanto, que fez vestibular, pegou uma faculdade caríssima, muito difícil de se formar, pesquisou em muitos livros, ele se aprofundou no espírito humano. E apesar de ter grande conhecimento humano, ele não sabe discernir as coisas espirituais. É por isso que um médico, por exemplo, ele não consegue explicar um milagre que acontece no hospital dele. Um doente que está desenganado, morrendo, vai uma pessoa lá de Deus, faz uma oração, o doente sara. O médico, ele olha os exames anteriores e olha os novos exames, vê que a pessoa está verdadeiramente curada, ele resolve ignorar aquele assunto e nem comentar, e nem entrar na questão. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que quem tem o espírito humano nunca vai discernir as coisas de Deus. Por isso que a ciência ignora totalmente tudo que diz respeito às coisas espirituais. E quem utiliza o espírito das trevas para tentar descobrir as coisas de Deus, não vai ter respostas suficientes ou claras ou esclarecedoras do mesmo jeito. Porque Satanás não pode penetrar nas coisas de Deus, nos mistérios de Deus. Porque as coisas que são de Deus só podem entender quem tem o Espírito de Deus. Eu quero ler umas coisas com você aqui, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Vamos ver o versículo 14. Para você entender isso. Não adianta, amado, amada. Se o teu problema ou a tua questão é espiritual, não adianta buscar ajuda no doutor, no filósofo, no cientista. E também não adianta buscar ajuda no terreiro, no centro, na macumba, com as entidades, com os espíritos. Olha o que diz aqui a palavra, ó. Vou ler a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Como entender um negócio desse? O homem natural entender as coisas espirituais? Faraó é um homem natural. Ele não consegue entender aquele sonho, porque aquele sonho foi projetado por Deus. Os mistérios de Deus não podem ser compreendidos pela pessoa natural, pelo homem carnal, pelo espírito humano, porque elas só podem ser discernidas espiritualmente. Vamos aqui ainda ler o versículo 11. Porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O versículo 12 diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, isto é, o Espírito humano, mas o Espírito que provém de Deus. E veja que é Espírito com letra maiúscula, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, as coisas de Deus, o espírito humano não consegue compreender. E parecem loucura, conforme nós lemos aqui.
Em Campinas aconteceu de uma moça estar acabada, destruída pelo câncer. Que ela pensou que era só uma feridinha debaixo do braço, mas quando foi fazer os exames na Unicamp, que é o maior centro de estudos do estado de São Paulo, um dos mais avançados da América Latina e do mundo, ela, quando foi fazer os exames ali com aqueles equipamentos modernos, eles fizeram uma espécie de ultrassom do corpo inteiro daquela moça. Estava magra, definhando. E viram que ela tinha um câncer que havia se espalhado assim debaixo do braço, para os seios, para os pulmões, tinha descido para o estômago, para o intestino, e até na virilha e nas pernas ela já estava cancerosa. Um câncer espalhado completamente no corpo. O exame ali comprovado. E ela não podia sequer andar direito, de tão fraca e magra que estava. Ela continuou indo na Unicamp, mas os médicos não tinham mais nada para fazer. Iriam cuidar do caso, para a pessoa não sofrer tanto, mas ela já estava desenganada. Disseram para ela: olha, tarde demais, você procurou a gente tarde demais. Não dá para tirar uma parte do teu corpo para o resto não ser contaminado pelo câncer, porque todo o teu corpo já está contaminado pelo câncer. Ela estava morta, uma morta-viva. Esta moça resolve ir na comunidade cristã Paz e Vida, sede de Campinas, e vai lá fazer uma campanha de 7 sextas-feiras de oração. Tadinha, morava do outro lado de Campinas, ia até o centro, se arrastando. E até o centro da cidade, com dificuldade. Mas não perdeu uma só reunião de oração. No final de 7 vezes, ela já está toda disposta, forte, vai na Unicamp e pede todos aqueles exames novamente. Aí fazem todos os exames outra vez. Não tem mais nada debaixo do braço, não tem mais nada nos seios, não tem mais nada nos pulmões, não tem mais nada no estômago, não tem mais nada no intestino, não tem mais nada na virilha, não tem mais nada no seu corpo inteiro, porque foi curada pelo Espírito de Deus. Como é que os médicos ali olhando os 2 exames, ela trouxe para a gente ver e toda a igreja comprovou, como é que os médicos reagem dentro de uma situação espantosa como essa? Os médicos preferem nem pensar, porque eles estudaram tanto, não sabem ainda como curar o câncer. Bilhões de dólares são gastos há anos no mundo todo para ver se descobre a cura deste mal. Alguns tipos até estão sendo controlados, mas o câncer continua sendo um desafio para a humanidade. O que o médico faz? Peraí, essa moça já estava desenganada, estava morta, só faltava dar o atestado de óbito para ela, era questão de dias. Como é que ela parece curada desse jeito? E como que os nossos equipamentos não acham mais o câncer dela? Aí vai conversar com a pessoa, o que a pessoa diz? Foi Jesus Cristo que me curou. Aí a pessoa, o médico, o homem natural, pensa assim: loucura! Jesus já morreu há quase 2000 anos! Loucura! Loucura para o homem natural, mas não para quem é espiritual. Porque quem é espiritual sabe que Jesus Cristo está vivo e agora mesmo está aqui presente no nosso meio. Quem é espiritual consegue sentir a presença de Jesus Cristo aqui. Se entrar uma pessoa de fora na igreja, vai falar: loucura. Esse pastor está dizendo que Jesus Cristo está aqui no nosso meio, e eu não vejo nem um crucifixo na parede. Loucura! Onde que está Jesus? O homem natural, a mulher natural. Mas a pessoa que é espiritual, ela entra nesse lugar e diz: que coisa tremenda, verdadeiramente esse não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a morada do Altíssimo, e verdadeiramente Jesus está presente nesse lugar.
É ou não é? Faraó era um homem carnal. E qual é a tendência do ser humano, do homem carnal, da pessoa carnal? No momento de dificuldade, vai buscar ajuda com as entidades. Por que Faraó não foi direto buscar um homem de Deus? Por que ele foi buscar os magos, adivinhos e feiticeiros primeiro? Porque a inclinação da carne é para a própria carne. E o diabo atua na carne. Olha, eu quero ler com você aqui uma outra carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Não é? Faraó era um homem carnal e natural. Para onde ele correu? Para a inclinação da carne. Porque a inclinação da carne é para o erro. Deus diz lá no princípio da sua palavra, no livro de Gênesis, a intenção do coração humano é continuamente má. O ser humano sempre se inclina para as coisas erradas e nunca para as coisas certas. Tanto é que a gente nasce certo e vai ficando errado com o passar dos anos. Não é? Faraó é um homem carnal, ele se inclinou para os magos e feiticeiros, para os adivinhos, e assim faz a humanidade até hoje. Porque a humanidade está dominada pelo espírito humano, e o espírito humano, que está na carne, se inclina para as coisas da carne. Faraó foi buscar ajuda com os magos e feiticeiros, porque ele é um homem carnal. Não foi isso que a gente leu? Porque os que são da carne inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são do Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Eu olho aqui para você. Eu contemplo você aqui. Eu não posso aceitar de maneira nenhuma qualquer acusação contra a tua vida de que você seja uma pessoa inclinada para a carne. Eu não aceito. Se qualquer pessoa chegar aqui e apontar o dedo para você e falar, esta pessoa é carnal, eu a conheço, é pecadora, eu não vou aceitar esta acusação. E não vou de maneira nenhuma concordar que você é uma pessoa carnal. Porque se você fosse uma pessoa dominada pelo espírito humano, pelo espírito da carne, pelo espírito do mundo, você não estaria aqui hoje. Você estaria lá fora no mundo. Estaria vendo TV, novela, como muitos estão fazendo. Vendo futebol, é verdade ou não é? Tem tanto programa ali do mundo que atrai a carne humana. Ora, como é que eu vou aceitar que te acusem de ser uma pessoa carnal se você está dentro da casa de Deus? É verdade ou não é? Se você hoje está querendo aprender a palavra de Deus, se você hoje está querendo buscar o Espírito de Deus, se você fosse uma pessoa dominada pelo espírito da carne, você estaria buscando diversão no mundo. Porque o espírito do mundo está lá fora. Agora você veio hoje aqui para buscar o Espírito de Deus, com o desejo de buscar e sentir a presença de Deus. É porque você é uma pessoa espiritual. Veja, não estou dizendo que você não tem defeito. Não estou falando que eu mesmo não tenho defeito. Mas nós somos de Deus, porque o Espírito de Deus habita dentro de nós. E nós temos prazer de buscar as coisas que são do alto e não as coisas que são de baixo. Vamos continuar avançando aqui na palavra. O espírito do erro, o espírito das trevas, não pode dar resposta boa ao ser humano. Não pode. Pastor João Ribe, existem espíritos mais do que seres humanos. Tem mais espíritos atuando no mundo do que gente viva na face da terra. E não são espíritos de pessoas mortas, não.
São espíritos imundos, espíritos malignos. Estão atuando sim. E o ser humano oferece a carne para esses espíritos, abre o corpo para esses espíritos. O ser humano se inclina para os espíritos das trevas. Mas até hoje eu não vi uma pessoa que se inclinasse para os espíritos das trevas, que desse lugar na carne para os espíritos das trevas, que voltasse feliz dizendo: ah, os espíritos, as entidades me deram respostas satisfatórias. Não existe isso. Os espíritos, as entidades, que existem aos milhares de milhares, não podem dar uma resposta a respeito dos mistérios de Deus. Eles não conseguem entender os mistérios de Deus. Olha o que Jesus Cristo disse um dia, e eu quero que você confira comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no versículo 23. Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Quando o faraó se voltou para os magos, encantadores, adivinhos e feiticeiros, ele se inclinou para um tipo de espírito que não consegue compreender as coisas de Deus. Está aqui Jesus afirmando isso. Satanás, você não consegue entender as coisas que são de Deus. É perda de tempo você buscar Deus nos centros, terreiros, ou abrir o corpo para as entidades achando que é de Deus, achando que vai ter uma resposta de Deus. Olha aqui Jesus dizendo: qualquer outro espírito não consegue entender as coisas do Espírito de Deus. Nem o espírito humano e nem os espíritos das trevas, nem as entidades. Por isso que Faraó ficou sem resposta. Por isso que os magos, feiticeiros, adivinhos e encantadores tiveram que dizer para Faraó: não sabemos o que isso quer dizer, Faraó. Mas aí um dos criados de Faraó fez uma indicação de um homem de Deus que estava preso e tinha sido lançado na prisão há 3 anos atrás, e que era um homem com alto poder de discernimento e sabedoria. Esse servo do faraó falou assim: olha, quando eu estava preso também, que o faraó tinha me colocado na cadeia, eu tive um sonho, o padeiro também teve um sonho, e nós conversamos com aquele presidiário, e ele nos interpretou os nossos sonhos, e do jeito que ele interpretou, assim aconteceu. Aí Faraó mandou chamar aquele presidiário, que estava preso, não porque era criminoso, que estava pagando por um crime que não tinha cometido, lançado na prisão sob uma falsa acusação de estupro. Mas aquele moço, que agora estava com 30 anos de idade, ficou preso 3 anos sem reclamar. Porque ele era de Deus. E ele buscava Deus em qualquer lugar. Ele aprendeu isso desde pequeno. Quando ele era criança, ele já sentia muito a presença de Deus. Quando ele fez 17 anos, os seus irmãos, por inveja, o venderam como escravo. E quando ele fez 27 anos, ele foi preso sob a acusação de ser estuprador, e não era falsa acusação. Mas mesmo dentro da cadeia, naqueles 3 anos que ele passou preso, e em toda a sua vida até aquele momento, ele nunca blasfemou de Deus, nunca reclamou, nunca ficou ali dizendo: oh meu Deus, que vida miserável que eu tenho, sou o irmão mais novo, meus irmãos me perseguiram, me odiaram, me jogaram numa cova e depois me venderam como escravo. Eu tinha 17 anos e fui ser escravo, eu que nasci livre, virei escravo. Que vida, que desgraça! Aí quando eu saí da escravidão,
que eu achei que a minha vida ia melhorar, que eu estou ali trabalhando na casa de um homem que, apesar de eu ser seu servo, ele me trata como se eu fosse patrão. Quando eu penso que a minha vida está melhorando, vem aquela mulher e diz que eu tentei estuprá-la, sendo que foi ela que me atacou, ela que queria de todo jeito me arrastar para ela, e eu não quis. Ela inventou aquela história, vim parar na cadeia, estou há 3 anos preso, sendo inocente. Meu Deus, que vida horrível que o Senhor me deu. Nunca ele falou isso. Nunca. Sabe por quê? Porque ele era um homem espiritual. Um homem que tinha o Espírito de Deus. Você sabe, quem tem o Espírito de Deus, aprende a estar feliz em qualquer situação. Você pode estar em família e tudo bem, ainda que haja um inferno à tua volta. Podem te jogar no fundo do poço, mas você não reclama. Podem te vender, te trair e te enganarem, mas você nem se incomoda. Podem te acusar de um monte de coisa, mentiras, calúnias, mas você não está nem aí para falar a verdade. E podem até te lançar na prisão, injustamente. Mas quem tem o Espírito de Deus, e quem é espiritual, não fica reclamando, nem lastimando, nem amaldiçoando a própria vida, nem a sua sorte. Porque seja no fundo do poço, seja no meio de escravos, seja no meio de condenados e prisioneiros, a pessoa que é espiritual, ela sempre está feliz. Em qualquer lugar, em qualquer situação, ela sempre está contente, porque ela tem a maior companhia do universo, que é o Espírito Santo de Deus. A sua companhia permanente é o Espírito de Deus. Aquele homem está preso. Praticamente a sua juventude, os melhores anos já se passaram. Mas a vida dele vai mudar. Porque como ele nunca reclamou, Deus está movendo o céu e a terra para ele sair da cadeia. Faraó manda trazer este homem que interpreta sonhos com exatidão. E quando José se apresenta na frente do Faraó, Faraó lhe conta aquilo que o estava intrigando, perturbando. Faraó mostra para José toda a perturbação do seu espírito e toda a sua angústia, e ele confessa que buscou ajuda com os magos, feiticeiros, encantadores, que não lhe deram qualquer resposta, e tudo continua sendo um mistério. Vamos ler? Vamos voltar para o livro de Gênesis. Nós estamos no capítulo 41. Nós vamos ler o versículo 17. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio. Eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a feiura em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. E entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse-o aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse o sonho. Ninguém. Eu corri aos magos, aos feiticeiros, aos encantadores. Ninguém houve que me interpretasse o sonho. Tudo aquilo era mistério que perturbava
o espírito humano de Faraó, um homem culto. Quero que você saiba disso. O Faraó era inteligentíssimo, preparado desde criança para governar um país, ensinado em toda a ciência do Egito, mas ensinado somente no conhecimento humano, só tinha o saber humano. E os magos que pesquisavam as coisas espirituais, pesquisavam com os espíritos errados. Por isso que Faraó está dizendo, nem eu nem ninguém conseguiu até agora entender a interpretação desse sonho. Para eles é mistério. Por quê? Porque eles não podem discernir as coisas de Deus. Mas José é um homem de Deus. Olha aqui, ó. Veja como que para José, ele não vai nem falar assim para o Faraó. Faraó, deixa eu pensar um pouquinho, tá bom? Me dá um prazo aí de 24, 48 horas, me dá 3 dias. Nada. Quando o Faraó contou o sonho, José já sabia toda a interpretação. Tudo estava mais claro do que água cristalina. Tudo estava muito claro mesmo. E José começa a dizer, vamos ler? Olha aqui, o versículo 25. Então disse José a Faraó, o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou-o a Faraó. Puxa, Deus falou comigo. Falou, Faraó. Deus vai fazer um negócio, Faraó, e Deus te comunicou. Agora, adianta Deus comunicar uma coisa para um homem natural? Por isso que tem que ter pregador da palavra, amados. Porque o pregador da palavra, ou a pregadora da palavra, é uma pessoa que habita num corpo natural, como José, mas que tem o Espírito de Deus. Para poder falar com alguém que seja natural, para que a pessoa compreenda o que é espiritual. Então, José vai agora dar a interpretação exata. Faraó, Deus te comunicou o que ele vai fazer. Está vendo? Vai interpretar para ele agora. Versículo 26. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos. Como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. Deus mostra para a pessoa, mas se ela é carnal, se ela é natural, ela não consegue compreender. Ela só começa a entender se ela for espiritual. E a pessoa tem que desejar ser espiritual. É por isso que alguém vem à igreja, porque ela tem uma inclinação espiritual, mas ainda é uma pessoa natural, ainda é uma pessoa carnal. E ela ouve a mensagem e não entrega a vida para Jesus. Mas depois de uma semana, 2, ela volta. Ouve a mensagem, mas também não entrega a vida para Jesus. Vem 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas como ela é uma pessoa que está buscando as coisas do alto, o seu entendimento vai se abrindo. E conforme vai se abrindo, chega o dia que a pessoa se converte. Porque ela passa a compreender as coisas do Espírito. Não é? Enquanto ela é natural, ela quer as coisas do mundo. Ela quer a idolatria, ela quer a padroeira, ela quer a entidade, ela quer a Iemanjá, ela quer a feitiçaria, ela quer o ocultismo, ela quer o horóscopo. Mas quando ela começa a se tornar espiritual, ela vai falando, que besteira, gente. Beijei tanto pé de barro aí, fiz tanto trabalho na encruzilhada, pulei tanto muro de cemitério, fiz tanta oferenda aí para as entidades, quanto tempo perdido. Aí ela tem entendimento. Mas enquanto ela é natural, ela fala, não, eu já tenho religião. Mas quando ela começa a se tornar espiritual, ela não diz mais que tem religião. Quando a pessoa se torna espiritual, sabe o que ela diz? Agora eu tenho Jesus Cristo, o Filho de Deus.
Agora eu não tenho mais religião, não. Agora eu tenho Jesus. Agora eu tenho salvação. É um processo espiritual. E José está dando o pontapé inicial aqui para Faraó, aquele Faraó, se tornar um homem espiritual. Vamos continuar lendo? Olha aqui, ó. Versículo 29. Faraó, eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó. É porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. José interpretou assim na hora. Era tudo muito claro. E como homem cheio do Espírito de Deus, ele que é, podemos dizer, um presidiário ainda, porque só foi tirado da cadeia para interpretar o sonho do Faraó. Ele que é um presidiário aos olhos do mundo, vai dar conselho para a pessoa mais culta do Egito. Vai dar um conselho para o homem mais bem preparado de todo o Egito. Ele vai dar conselho para Faraó. Olha aqui, ó. Versículo 33. Portanto, Faraó, se proveja agora de um varão entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento das cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá depois na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Você já viu isso? Um presidiário orientar um homem culto, o maior governante, a maior autoridade, o mais inteligente e preparado, um presidiário dar conselhos. Por isso que eu não me assusto, não, quando uma pessoa simples, até sem estudo, chega no presidente da República e fala de Jesus Cristo para ele. Não é? A pessoa pode ser simples, mas chega para o dono da empresa e fala de Jesus Cristo para ele. Chega para a patroa e fala de Jesus Cristo para ela. Não é? Chega para a autoridade e dá o testemunho de Jesus. É isso que José, o presidiário, está fazendo. Alguém poderia dizer, cala tua boca, rapaz. Quem é você para dar conselho para o nosso Faraó? Acontece que José é um homem espiritual e Faraó é um homem carnal. E eu te digo, e você viu na palavra, sabe mais, não quem é carnal, e sim quem é espiritual. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, as sábias. Deus escolheu os pequeninos da terra para confundir os grandes. José é pequenino perto de Faraó, mas ele está mostrando quem é que manda. É ele que está dando ordem agora para Faraó. Está dando conselho. E quando uma pessoa espiritual fala com uma pessoa natural, quando você vai dar esse testemunho como fez José, quando você que é uma pessoa espiritual vai falar de Jesus ou das coisas do alto para alguém que é natural, aquela pessoa do mundo, dominada pelo espírito humano ou dominada pelo espírito das trevas, que não tem a capacidade de discernir as coisas espirituais, as coisas de Deus, quando o homem natural, a mulher natural, está diante de uma pessoa de Deus, ela discerne imediatamente que aquela pessoa é diferente. Ela não sabe como não.
Isso acontece o tempo todo e tenho certeza que já aconteceu com você. Eu tenho certeza absoluta que pessoas que não te conhecem e não te conheciam, e que te viram no trabalho, ou na escola, ou no mercado, ou na rua, na vizinhança, pessoas do mundo que te viram, chegaram para você num momento de conversa e disseram: você tem algo diferente, você tem um brilho diferente, não é? As pessoas do mundo olham para a gente, primeira coisa, nos acham mais bonitos. É verdade. Primeira coisa que elas acham: puxa, mas por que esse povo é tão bonito, hein? Eu passei em frente àquela igreja da Paz e Vida e vi o povo saindo no final da reunião. Que gente bonita! Não é? E é sério, amados, que gente bonita, que gente diferente. Eles conseguem visualizar isso. Eles não conseguem discernir as coisas de Deus. Mas quando eles veem você, que é uma pessoa de Deus, que tem o Espírito de Deus, na mesma hora eles identificam isso. E esse entendimento Deus permite que eles tenham. Porque é você que vai falar para eles a verdade. Aquilo que realmente importa. Deus mostra para as pessoas do mundo: converse com aquele meu servo, converse com aquela minha serva, se aproxime daquele homem de Deus, se aproxime daquela mulher de Deus, porque ela vai falar tudo aquilo que está dentro do seu coração, vai responder todas as tuas inquietações, porque o meu Espírito habita dentro daquela pessoa. Pode se aproximar daquela serva, daquele servo, porque ele vai falar qual é o mistério. E é por isso que as pessoas chegam na gente. As pessoas do mundo, quando olham para você que tem o Espírito de Deus, quando olham para mim, na hora, já sabem que nós somos de Deus. Foi o que aconteceu aqui, ó. Vamos olhar em Gênesis capítulo 41, versículo 37. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Em todo o Egito só tinha um homem de Deus. É brincadeira, é isso? Só um era salvo, só José. Porque José sempre buscou as coisas do alto, sempre buscou as coisas de cima. Faraó reconhece isso, os outros também, e aqui começa a recompensa de José. José vai ser colocado como o segundo governante de todo o Egito. O faraó vai tirar o anel do dedo e vai dizer: coloca aí no teu dedo, José. Você é o nosso homem. Não tem ninguém mais entendido e mais sábio do que você. O faraó vai tirar o anel do dedo e vai dar para José. Vai mandar colocar uma roupa de linho fino em José. Tira essas vestes de presidiário. Ô José, nós estamos vendo que você não é presidiário coisa nenhuma. Você não é criminoso coisa nenhuma. Você é um homem cheio do Espírito de Deus. Coloque essa veste aí. Aí colocou também um cinto de ouro. Mandou José subir no segundo carro mais importante do Egito. E quando o carro de José passava, os guardas egípcios diziam, por ordem de Faraó: se ajoelhem! Os egípcios se ajoelhavam. Por que acontecia isso? Porque José tinha o Espírito de Deus. Olha as recompensas aqui, amados. E disse, estou lendo o versículo 44, e disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. José, eu sou o Faraó, mas aqui ninguém levanta a mão e nem o pé sem você permitir. Brincadeira, é isso? Por que José teve tudo isso, amados? Porque não se importou com tudo que tinha acontecido com ele antes. Ser jogado numa cova, sem água,
depois ser vendido como escravo, depois ser acusado de estupro falsamente, ser preso, ficar 3 anos na cadeia. Em todo momento, fosse no fundo da cova ou no meio dos estrangeiros, entre os presidiários, José estava sempre buscando o Espírito de Deus. Quando você sempre busca o Espírito de Deus, você vai ser recompensado. Eu não te digo que o mundo vai se ajoelhar na tua frente, porque nós nem queremos isso. Quem somos nós para querer que as pessoas do mundo se ajoelhem na nossa frente? Nós nem admitimos isso. Às vezes chega alguém assim, né? Que tem costume de beijar a mão de padre. Chega e beija a minha mão. Dá vontade de cortar a mão fora e jogar no lixo. Não por causa do beijo, mas porque a pessoa está naquele entendimento do espírito humano, idolatrando o ser humano, idolatrando o homem. Nós não queremos que ninguém no mundo se ajoelhe na nossa frente, porque José passava e o farol dizia: se ajoelhem todos. Mas eu te garanto, se você for uma pessoa cheia do Espírito de Deus, além de todas as recompensas aqui da palavra, você vai passar e todos os poderes do inferno vão cair por terra em nome de Jesus Cristo. Todo lugar que você passar, você vai desmoronar as muralhas do inferno. Você vai ter autoridade espiritual. Eu quero que você abra o teu coração para receber o Espírito de Deus, para ser uma pessoa tão cheia do Espírito de Deus, recusando todo o espírito humano. Olha, eu recuso, eu não quero saber não. O apóstolo Paulo escreveu: tudo que eu aprendi eu considerei como esterco, como estrume, assim mesmo ele falou. Todo aquele saber humano que eu tinha, aquele saber religioso, todo o saber humano, que o meu espírito humano, que a minha carne considerava importante, tudo isso hoje, agora que eu tenho o Espírito de Deus, eu considero tudo aquilo como lixo, como esterco. Recusou o espírito humano e recusou o espírito das trevas. E passou a ser uma pessoa cheia do Espírito de Deus. Hoje eu vou querer que você abra o teu coração, a tua mente, o teu entendimento, para dizer diante de Deus: eu recuso todo espírito humano e todo espírito das trevas, e eu só quero o Espírito de Deus na minha vida. Como é que a pessoa faz para ter o Espírito de Deus, para ser uma pessoa cheia do Espírito de Deus? Primeira coisa, guardando a palavra. Ouvindo a palavra e guardando no coração. Jesus disse assim: quem me ama, guardará a minha palavra, e eu e o meu Pai viremos para esta pessoa e faremos nela morada. Então, guardar a palavra. Eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito de Deus. Tenho que guardar a palavra no meu coração. Aí eu tenho que buscar o Senhor. E eu tenho que ser fiel como José era fiel. E eu tenho que estar firme com o Senhor em qualquer situação. José não estava com Deus só quando a coisa era boa ou a situação estava ótima. Em todo o tempo, ele continuava na presença de Deus. Mesmo agora, como o segundo homem mais importante do Egito Antigo, ele continua sendo uma pessoa fiel a Deus. Continua sendo um servo de Deus. Continua dependendo do Espírito de Deus. E o que mais eu faço, pastor? Além de guardar a palavra e ser fiel, o que mais eu faço? Você tem que abrir totalmente o teu coração. Ouvir a palavra, receber e abrir mesmo o coração. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa
e com esta pessoa cearei e ela comigo. Aí quando você já tem o Senhor Jesus na tua vida, você já iniciou o processo espiritual para se tornar finalmente uma pessoa cheia, transbordante do Espírito de Deus. Compreendeu isso? A vida de José foi exemplo de um homem cheio do Espírito de Deus. Só ele, em todo o Egito, tinha o Espírito de Deus. Hoje, graças ao nosso bom Deus, o Espírito Santo está disponível para qualquer pessoa. Hoje o Espírito Santo foi popularizado. Deus mesmo diz isso na sua palavra. Nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Isso é promessa de Deus. Hoje, qualquer pessoa pode ser como José. Uma pessoa em quem haja o Espírito de Deus. Hoje Deus não restringe o seu Espírito só para um profeta, ou para um homem de Deus, ou para uma mulher de Deus. Hoje Deus faz questão de dar o seu Espírito para qualquer pessoa que quiser. Mas o que ela tem que fazer? Recusar o espírito humano, recusar as soluções humanas, recusar os espíritos das trevas, as entidades, e ter o Espírito de Deus. Para ter o Espírito de Deus, guardar a palavra do Senhor, ser fiel e abrir o coração para Jesus Cristo fazer a obra. Esse é o processo. Se você quer ser uma pessoa cheia do Espírito de Deus, hoje é muito fácil. Em todo o Egito só havia um, José. Mas hoje qualquer pessoa pode ter. Qualquer pessoa pode ser cheia do Espírito Santo. Pastor, mesmo uma pessoa simples, mesmo uma pessoa sem estudo, mesmo uma pessoa sem cultura. Olha o que Deus falou, gente. Profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. E há de ser que, nos últimos dias, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. É plano de Deus que você seja uma pessoa cheia do Espírito do Senhor. Você já ouviu a palavra, já decidiu guardar. Se você guardar esta palavra, o próprio Pai e o Senhor Jesus vem fazer morada em você através do Espírito Santo. Mas se ele percebe que o coração está endurecido, ele bate a porta e ele diz: se você abrir, eu vou entrar. E se você entrar, eu vou fazer um banquete dentro de você. Um banquete espiritual. A pessoa que tem a inclinação para o Espírito de Deus, ela quer cada vez mais ser cheia do Espírito Santo. Por isso eu vou fazer este convite para você, meu querido e minha querida. Iniciar este processo que José já estava bem adiantado para aquela época, hein? No Antigo Testamento. E que José iniciou o processo com Faraó, que a partir de então abriu-se o seu entendimento para o verdadeiro Deus. Aquele Faraó, graças a José, se tornou um homem espiritual. Aquele compreendeu que era bobagem continuar consultando magos, adivinhos, feiticeiros, espíritos, entidades, ocultismo, magia negra, bobagem. O Deus verdadeiro é o Deus de José. O espírito que eu quero é o mesmo que está em José. Faraó compreendeu isso, graças a uma palavra que José entregou. A palavra foi entregue agora. Se você guardar esta palavra, Jesus diz:
eu e o Pai, viremos para você e faremos morada dentro de você. Mas a gente só faz morada se você abrir a porta. Eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entro. Pastor João Ribe, compreendi perfeitamente a palavra. Espírito humano não tem nada a me oferecer e não tem resposta nenhuma para a minha vida. Não tem mesmo, acreditem, não tem. Até hoje, o espírito humano está buscando explicação para o mistério da vida. E com toda a ciência não consegue responder. Pastor João Ribe, eu também compreendi que o espírito das trevas não tem resposta para a minha vida. Já entendi também isso. Aprendi também que só o Espírito de Deus pode responder aos anseios mais profundos do meu coração e da minha alma. Eu quero o Espírito de Deus. O que eu faço, pastor? Guarda a palavra. Recuse o espírito humano, o espírito das trevas. Busque o Espírito de Deus. Guarde esta palavra, mas ele só entra se Jesus estiver primeiro aí. Se Jesus estiver primeiro aí, então ele abre o caminho, ele limpa a casa, ele limpa o teu coração e ele faz a obra completa na tua vida. Daí a necessidade da pessoa dizer: eu quero receber Jesus Cristo, o Filho de Deus, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e eu quero que ele entre aqui, agora, dentro de mim. Quando a pessoa faz isso, aí o Espírito de Deus começa a agir nela. E a pessoa só faz isso, amado, amada, se ela for espiritual, se ela finalmente compreendeu, se ela discerniu isso, é porque o Espírito de Deus já está agindo na vida dela. Jesus disse que é o Espírito Santo que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Se a pessoa chega à conclusão que tem que entregar a vida para Jesus e servir só Jesus, é porque o Espírito de Deus já está agindo e ela está se tornando uma pessoa espiritual. Se ela falar: não quero não, já tenho religião, hoje não, é porque ela continua no espírito humano, continua na carne. A pessoa que é espiritual, ela diz: eu quero, é tudo que eu quero, não há nada mais que eu deseje do que isso, o Espírito de Deus na minha vida. Por isso eu quero Jesus abrindo a porta, preparando tudo e fazendo essa obra gloriosa dentro de mim. Olhe para mim, meu querido e minha querida, olhe para mim. Você quer ser uma pessoa cheia do Espírito de Deus? Você quer ser uma pessoa transbordante do Espírito do Senhor? Você quer viver esse derramamento do Espírito de Deus? Você quer receber e confirmar Jesus Cristo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Só Jesus. Você já compreendeu isso? Pastor, eu já compreendi. Eu abro mão de entidades, de padroeiros e padroeiras, de religiões. Eu quero só Jesus na minha vida. Finalmente eu compreendi isso, pastor. Amém. Então eu pergunto: quem aqui quer receber Jesus Cristo, Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão direita assim bem alto. Todos que querem, ergue bem alto. Diga: pastor, eu quero. Eu quero. Levante a mão, não tenha vergonha não. O Espírito de Deus está agindo na tua vida. Você que ergueu sua mão, vem aqui para frente agora em nome de Jesus. Vem para cá. Pode vir. E vamos aplaudir o Senhor Jesus. Venha. A partir de hoje você vai ser uma pessoa cheia do Espírito de Deus. A obra inicial começou e você está dando oportunidade ao Espírito Santo para fazer a obra. Você que está afastado, afastada, desviado, desviada, não dá, amado, amada, não dá. Não dá. Como que você vai se desviar se o espírito humano não te serve, se o espírito das trevas não serve, se só Jesus salva? Como que você vai sair da casa do Senhor? Então você que está afastado, afastada, e você que está sem igreja,
Nem chamei, já veio. E você também, que está afastado e quer se reconciliar, vem aqui para frente em nome do Senhor Jesus. Vem para cá, vem para cá. Nós vamos fazer esta oração para a tua restauração. E eu quero chamar aqui na frente aquela pessoa que diz assim: pastor, ultimamente o meu espírito está perturbado dentro de mim. O meu espírito dentro de mim está confuso. Tem hora que eu quero ir para a igreja e tem hora que eu não quero. Tem hora que eu quero continuar e tem hora que eu quero desistir. Tem horas que eu quero fazer a obra e tem horas que eu não quero nem saber da obra, não quero saber de nada. Estou confuso, estou confusa. Eu preciso da direção de Deus. Eu não sei o que fazer, pastor. Tem hora que eu não tenho vontade de orar. Há momentos que eu não tenho vontade de ler a palavra do Senhor. É você que está se sentindo assim, fraco, fraca, confuso, confusa. Se o seu espírito está perturbado dentro de você, hoje você ouviu a mensagem que vai tirar de você toda esta perturbação. Mas você tem que se colocar na presença do Senhor. Na verdade, Faraó se colocou na presença de Deus quando trouxe José. Não foi José que foi levado à presença de Faraó. Faraó é que entrou na presença de Deus através de José. Eu sou apenas um homem, mas um homem que tem o Espírito de Deus. E você vai entrar na presença de Deus se você falar assim: eu vou me colocar diante do altar e o homem de Deus vai orar por mim e a minha vida vai ser abençoada. A minha fé vai ser fortalecida. A minha vida vai ser restaurada. Toda fraqueza espiritual vai sair. Vai acontecer desse jeito mesmo. Porque quando você se coloca diante do altar, você está se colocando diante do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vem aqui. Vem perto de mim. Você sabe, nenhum homem de Deus é Deus. Nenhum homem de Deus é Deus. Mas os teus olhos não veem o Espírito de Deus na minha vida? Não é? Você olha para mim e você tem a certeza que o Espírito de Deus habita em mim, não é? Eu não sou Deus, sou servo de Deus, sou homem de Deus. Mas você olha para mim e você diz: olha, esse varão tem o Espírito de Deus. Por isso que eu vou orar por você. E é por isso que eu me atrevo a dizer que a tua vida hoje vai ser uma bênção. Eu me atrevo a dizer que a tua vida vai ser tremendamente vitoriosa a partir de hoje. Deus vai te elevar. Deus vai te exaltar como Ele fez com José. Deus vai te honrar. Porque você está se colocando na presença de Deus. Vamos nos ajoelhar aqui, diante do altar. E eu quero falar com as pessoas que estão ouvindo pela rádio. Se você quer entregar tua vida para o Senhor, se você quer se colocar diante de Deus, se você quer que a tua vida seja restaurada, transformada, se você quer receber Jesus como único Salvador, se você está desviado e quer voltar para Jesus, você que está ouvindo pela rádio, se coloque agora de joelhos ao lado do rádio. Pela fé você está participando conosco desta reunião que nós estamos fazendo aqui na Paz e Vida da Freguesia do Ó, Vila Brasilândia. Você está conosco agora. Então, cada pessoa, seja aqui na Paz e Vida da Vila Brasilândia, ou cada pessoa que está ouvindo pela rádio, coloque a mão direita sobre o coração e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e eu recuso
o espírito humano e toda solução que ele tenta me oferecer. Porque não adianta, o espírito humano não tem a resposta para a minha vida. E eu recuso também o espírito das trevas. Eu rejeito toda entidade, todo espírito que não seja o teu Espírito Santo. Eu declaro, meu Pai, que eu quero ser uma pessoa cheia do teu Espírito. E eu quero que as pessoas do mundo que olharem para mim vejam na mesma hora a tua presença na minha vida. Meu Pai querido, eu me coloco de joelhos diante do teu altar e eu te peço, vem agora com teu Espírito Santo fazer morada dentro de mim, porque eu confirmo que abro agora o meu coração para o Senhor Jesus entrar e fazer um banquete espiritual dentro de mim. Meu Pai bendito, me levante, me fortaleça, me ajude, me guarde, porque eu creio que através da fidelidade à tua palavra e na minha vida eu vou crescer e ser colocado no lugar de honra que o Senhor tem preparado para a minha vida, em nome de Jesus, assim seja feito. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.